Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Carla. Nós estamos na nossa 13ª aula de PPT, Pesquisa e Produção de Texto, e hoje nós iremos abordar a indicação de leitura do bloco de estudo que vocês estão realizando. Então, a indicação de leitura lá no final do bloco é o livro Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe em inglês, né? Mas em português a gente fala Robinson Crusoe. Esse livro é para vocês lerem ao longo da realização desse bloco de leitura. Então é bom que vocês iniciem essa leitura para quando chegarem nas aulas de PPT, que estão lá no final do bloco, vocês conseguirem responder as questões e fazer as atividades propostas. Quem gosta de aventura vai gostar muito desse livro, desse romance. É um romance porque é uma narrativa longa, certo? Então, quem gosta de aventura, de emoção, de relatos de náufragos, dessas histórias, irá se identificar, irá gostar de realizar essa leitura. Esse livro ele é bem antigo, é um romance inglês, é o primeiro romance inglês, o primeiro texto em prosa, porque antes eles escreviam muitos poemas épicos na literatura inglesa, e esse é o primeiro, então ele é muito importante, é um clássico literário, tá? Então observem aqui a capa desse livro. Olha só, nessa capa, o que a gente pode observar? O título, Robinson Crusoe, uma aventura de um náufrago numa ilha deserta, Daniel Defoe. Então esse livro, gente, ele vai abordar a aventura de um náufrago em uma ilha deserta. E no início da narrativa fala o que ele fazia antes, como era a vida dele, mas o principal é o que ele passa, o que ele vivencia nessa ilha, porque ele passa um período muito longo nessa ilha, 28 anos de sua vida ele passa nessa ilha. Então, é onde os fatos acontecem mais e os fatos mais impactantes acontecem durante esse período que ele vive na ilha. Tá? Então, o que vocês podem observar? Vegetação, o traje dele já é um traje criado por ele mesmo, esse guarda-chuva que ele utilizava aqui para se proteger do sol, da chuva, um cachorro, né, um barco, pessoas. Então, observem bem a capa, tá? Porque tem uma questão do bloco que vai pedir. Vamos aqui ver a questão no quadro, ó. Ao observar as imagens que compõem o texto, o que você pode perceber sobre a indicação de leitura? Antes de nós lermos o texto, nós temos que fazer uma apreciação da capa, da contracapa, tá? Observar as cores utilizadas na capa, o estilo de letra, a imagem, porque isso tudo contribui para a nossa leitura, nos motiva, nos dá pistas sobre o que a gente vai ler, certo? Então é importante que vocês respondam essa questão de acordo com o que você pode perceber sobre essas imagens, certo? Então vamos falar um pouco sobre o escritor, o Daniel Defoe. Pode passar o slide, produção, aqui, ó. Observa o escritor, você vê que é bem antigo, porque na época foi século XVIII, tá? Olha aqui como que ele usava peruca e tudo. A gente, quando vê essa imagem, a gente já remete a um tempo bem antigo. Então é um romance antigo, gente. Nesse período que foi escrito esse romance, estava acontecendo a expansão marítima. Brasil ainda era colônia de Portugal, os Estados Unidos ainda era colônia da Inglaterra, então, ó, é bem antigo. O Daniel Defoe, ele foi o precursor na escrita de texto em prosa aí da literatura inglesa. E ele escreveu esse romance inspirado nos relatos de náufragos, mais especificamente de um marinheiro, Alexander Selkirk. Vem aqui, ó. Eu coloquei algumas informações aqui no quadro para vocês. O Daniel Defoe, que é o escritor do Robinson Crusoe, ele se inspirou na vida, nos relatos desse marinheiro, Alexander Selkirk, que ele passou 4 anos em uma ilha deserta,
Naquela época acontecia muito isso, porque era uma época de busca, uma época de que esses países europeus, né, esses países mais antigos, eles queriam desbravar o mundo, eles queriam colonizar, eles queriam descobrir novas terras e ampliar os seus impérios. Então, acontecia muito, a tecnologia não era tão desenvolvida, os barcos não eram tão desenvolvidos, então acontecia de naufragar, tempestades. E esse marinheiro, ele ficou 4 anos em uma ilha deserta e ele foi abandonado lá porque ele mesmo pediu ao capitão. Ele pediu para ser abandonado lá porque ele teve uma discussão com o capitão e não quis seguir viagem. E ele pediu para ficar naquela ilha. E ele achava que ia passar outro barco por ali e iria resgatá-lo, só que ele ficou 4 anos. E por incrível que pareça, quem resgatou o Alexander foi o próprio capitão que o deixou lá. Quando ele passou por aquela rota de novo, ele pensou assim, não, eu vou parar naquela ilha só para tirar minha dúvida, para ver se o marinheiro conseguiu sair da ilha. E ele ainda estava lá em uma situação deplorável, porque a gente sabe que na realidade um náufrago ele passa muitas situações difíceis quando ele se depara ali em uma ilha deserta, sem as condições básicas de sobrevivência. E ele ficou até com a situação mental comprometida. O tecido das roupas se desgastou e elas foram desfeitas e tudo mais, tá? Então ele se inspirou nos relatos de náufragos, mais especificamente dessa situação aqui que eu falei para vocês. Então, Daniel Defoe, ele começou a escrever textos políticos e religiosos com 23 anos. Porém, só aos 59 anos de idade, em 1791, ele escreveu sua primeira obra de importância literária, que é o Robinson Crusoe, tá? Então, ele passou um grande período ensaiando, aprendendo, escrevendo textos políticos, religiosos, para só aos 59 anos conseguir escrever a sua grande obra-prima. Certo, então vamos continuar aqui no slide. Observe, já falei um pouco sobre o escritor, vocês também irão pesquisar mais sobre ele. Vamos dar continuidade. Vamos falar sobre o enredo do livro. O enredo do livro se passa no século XVII. O personagem Robinson Crusoe, nascido na Inglaterra, mas estabelecido como fazendeiro de cana-de-açúcar no Brasil, decide comandar um navio até a África para levar escravos ao Brasil. Uma forte tempestade faz o navio naufragar perto de uma ilha deserta no Mar do Caribe. Morrem todos os tripulantes, menos Robinson Crusoe, que passa a viver na ilha e ali permanece por 28 anos, completamente sozinho, e 35 anos longe da sua terra natal. Temos aqui a imagem do Robinson Crusoe e de um serviçal. Por incrível que pareça, ele conseguiu um serviçal, um funcionário nessa ilha, para servi-lo nessa ilha. E o nome desse funcionário é Sexta-feira, porque ele deu a esse funcionário o nome do dia da semana que ele encontrou com esse funcionário, que ele conheceu esse funcionário. Então, Friday, sexta-feira em português, tá? É o funcionário dele e há uma relação de amizade e de respeito desenvolvida entre eles, tá? Mesmo o Robinson Crusoe exercendo um papel de colonizador, porque ele tinha esse perfil de colonizador, um inglês colonizador que queria impor sua cultura, seus costumes, ele tinha uma relação de consideração para com o seu criado, tá? Então, a gente observa aqui nessa imagem eles na ilha, com os seus animais e percorrendo lá o espaço que eles tinham. Então, eu vou falar mais um pouco para vocês sobre o enredo. O livro, ele se inicia
com o Robinson Crusoe ainda jovem, ele era aventureiro, ele tinha essa necessidade de desbravar, de descobrir o mundo. O mundo estava passando por isso e ele queria sair para descobrir novas terras. A família não concordava, ele era de uma família de classe média, estável, não concordava, queria que ele estudasse e casasse, tivesse filhos, tivesse uma vida tranquila, mas ele se recusou. Daí, gente, ele começou a viajar, passou várias situações, vocês irão ver ao longo da leitura, que antes dessa pior situação da ilha, dele se tornar um náufrago, ele passou por outros momentos de dificuldade que ele conseguiu superar. Inclusive, quando ele supera um desses momentos, ele decide ele faz uma promessa que vai voltar para a Inglaterra, vai estudar, vai casar, vai ter filhos. Só que ele não consegue cumprir essa promessa por conta desse espírito de aventureiro que ele tem. E ele foi para o Brasil, se tornou um fazendeiro de cana-de-açúcar e recebeu uma proposta de ir para a África para trazer mais escravos para suas terras. E ele aceitou essa proposta. E quando ele vai para essa viagem, acontece uma tempestade e eles naufragam. Todos os tripulantes morrem, menos ele. E ele se encontra aí nessa situação, perdido nessa ilha deserta, tá? E o que é interessante nesse livro é porque a gente vê uma forte persistência, resiliência é a palavra melhor. Ele é resiliente, ele busca melhores condições de vida o tempo todo naquela situação que ele está, lá na ilha. Ele procura construir uma casa, procura melhorar sua alimentação, ele consegue ter animais, criar animais. Ele consegue fazer um barco, e a gente vai ler isso agora, vamos para o texto, senão eu fico falando aqui sobre o livro. Ó, o texto, gente, o barco, é um fragmento do romance. O barco, aquela terra que avistara muito ao longe, por ocasião de grande excursão que fizera pela ilha, não me saía da cabeça. Um grande desejo de visitá-la aguilhoava-me sempre e sempre, sem cessar. Ciente de que habitava uma ilha deserta, se conseguisse alcançar aquela terra, que uma coisa me dizia ser povoada, teria resolvido o meu problema, vendo-me assim, livre de tão miserável situação. Só então é que ocorreu dar uma vista de olhos no escaler do navio, que depois da borrasca e do náufrago fora dar na praia. Se assim pensei, melhor o fiz. Fui vê-lo e o encontrei mais afastado ainda, virado de quilha para o ar, todo cheio de rombos. Cocei a cabeça de testa enrugada, sozinho, sem ninguém que me auxiliasse. Impossível movê-lo onde estava. Mas não desanimei. Acostumado como estava a solucionar os meus problemas, saí dali e rumei para as matas, onde passei a escolher um bom tronco, resolvido a construir um barco que me levasse para a civilização. Áspero serviço aquele de derrubar a árvore escolhida, um belo cedro, dos seus 10 palmos de diâmetro. 2 semanas lá se foram, no triste mister. Sim, triste e bem triste como adiante se verá. Em terra, a tora necessária, principiei a trabalhá-la a machado e a fogo. Suava em bicas, mas a ideia de que ali talvez estivesse a minha salvação animava-me a prosseguir sempre com grande entusiasmo. Quando me assaltaram tristes pensamentos, tão rude era o trabalho, exclamava bem alto para afugentar o pessimismo. Vamos, vamos, nada de nuvens negras. Está chegando a hora da libertação. Para frente. Nessa aula aí no bloco de vocês irão observar que tem explicando sobre 2 sinais de pontuação. O parêntese ele é usado para acrescentar algo a mais.
Crusoe, jovem britânico, tinha ânsia por aventuras. Então, qual é o algo a mais? Jovem britânico, informação a mais. Poderia estar assim, Crusoe tinha ânsia por aventuras, mas eu quis acrescentar algo a mais, coloquei entre parênteses. Então, vamos aqui, o travessão também, gente. O travessão é o sinal de pontuação representado por uma barra na horizontal, cuja finalidade é indicar o discurso direto ou enfatizar passagens do texto. Então, discurso direto quando o personagem está falando, ó, travessão, vamos, vamos, nada de nuvens negras. Então, é o personagem falando, não o narrador falando pelo personagem. Então, por isso eu marco a fala do personagem com o travessão, certo? Então, gente, leiam esse livro, vocês irão gostar. Depois da leitura, tem filme desse livro também para vocês assistirem. Tem inclusive animação, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau!